Capítulo 505, Guerra Fria. Autor, Caleb Piccoli Camargo. Enquanto isso, na Galáxia Leão, em um lindo salão, com uma decoração delicada de flores e entalhes de florestas em madeiras raras, bem como o uso de peles, deixando o lugar aconchegante e com o cheiro da primavera espalhando-se por todo o lugar. A fada floral, o imperador Karzan e o patriarca do clã Hellsong, estavam sentados ao redor de uma mesa redonda. Atrás de cada um deles, haviam 2 guardas, todos estavam no 8º trono do Dao do Santo Rei. Qual o motivo desta reunião? Indagou Karzan um pouco incomodado com a situação. Fazia anos que ele não conseguia achar uma brecha nas informações da galáxia Escorpião, suas redes de inteligência se estendiam apenas a alguns poderosos aqui e ali, mas nada que lhe desse informações secretas. Claro, todos sabiam que o clã Shao estava por trás da galáxia Escorpião, mas o clã da Fada Floral também. Diga-me, Imperador Karzan, o senhor planeja uma invasão à galáxia Escorpião? A voz da Fada Floral era doce, mas repleta de uma soberania e encanto que até aquele com o coração mais frio se curvaria diante dela. Ela vestia um lindo manto floral e seu rosto era ocultado por um véu branco, mas, mesmo assim, era possível ver alguns contornos de sua face, que deixavam claro que ali embaixo havia uma beleza celestial. De qualquer forma, devido à pergunta direta dela, Karzan e Hellsong tiveram expressões de surpresa. Oh! O que? Karzan ficou surpreso até a alma, teria ela descoberto seus planos tão fácil? Senhorita Luna, a sua afirmação é um tanto quanto perigosa, falou calmamente Hellsong, um homem com aparência na passagem da meia-idade para a velhice, seus cabelos grisalhos, olhos azuis e corpo levemente esguio, bem como uma pele clara, o deixavam com uma sensação relativamente comum. Luna, a fada floral, olhou para os dois por alguns instantes. Karzan. Eu sei que você enviou grupos para analisar a minha seita e os meus movimentos, não achou que eles poderiam se esconder dentro do meu próprio território, certo? Luna. Karzan respirou fundo. Acredito que não seja só eu que mantenha um olho nas outras forças da Galáxia Leão, ou vocês querem me dizer que nenhum de vocês tem seus espiões me observando? Disse Karzan após se acalmar, seu coração de um supremo santo, não era facilmente abalado. Hellsong sorriu, afinal as palavras de Karzan eram reais, quem aqui não ansiava por informações? Contudo, Luna pareceu não dar bola para as palavras de Karzan. Diga-me, por que então o ataque a dezenas de planetas na periferia de nossa galáxia não foram relatadas imediatamente ao Conselho? Vários têm plataformas de teletransporte extragaláctico, tais acontecimentos não deveriam ser avisados imediatamente. Afinal, esta é sua jurisdição, certo? Luna. Ataques. Hellsong ficou um pouco surpreso. Nesse instante, uma mão tocou em seu ombro e um guarda foi até o ouvido dele para lhe dizer algumas coisas. Senhor, acabamos de receber as informações. Parece que vários planetas sofreram ataques massivos. Os dados dizem que foi obra de uma dupla de pessoas, mas só foram constatados batalhas por um dos lados, guarda. Por que não me falou isso antes? Hellsong. Acabamos de receber e o senhor estava na reunião, não queríamos lhe atrapalhar, guarda. Hellsong resmungo, mas ficou pensativo. No fim, quando as meninas atacaram os planetas, seria irreal que a batalha passasse despercebida, sendo assim, elas tiveram o cuidado para que nenhuma informação relevante de suas identidades e objetivos fossem revelados. Foi um pequeno assunto, provavelmente alguns planetas maiores da galáxia querendo controlar uma outra área, disse Karzan dando de ombros. Luna suspirou, ela estava com vontade de chamar ele de idiota, afinal, era óbvio que ele estava se fazendo de desentendido. Bom, eu gostaria dos dados da investigação dos ataques, Luna. Sem problemas, direi para alguém entregar aos seus cuidados. Mas diga-me, por que acusa-me de planejar pelas costas de vocês?
Tarzan obviamente estava curioso, teria ele sido realmente descoberto? Um palpite apenas. A sua falta de relatórios para o Conselho Intergaláctico, bem como o aumento da espionagem. Sua reclusão e movimentação de seus subordinados. Alguma coisa está acontecendo, ai, Luna. Estas palavras apenas ela ousava proferir, Hellsong sabia que ele jamais poderia dizer isto. Ele e Tarzan tinham forças equivalentes, tanto de combate como em seu clã, mas a seita da Primavera Eterna, estava acima de ambos, juntos. Luna estava no quarto aprimoramento especial do Dao do Supremo Santo, o qual era dividido em exatamente 5 graus. As divisões deste Dao eram chamadas de 5 aprimoramentos. Existem os canais de Qi principais, os quais se dividem em canal do tronco, canais dos membros superiores, canais dos membros inferiores, canal do crânio e canal do cérebro. Cada um possuía 10 meridianos principais, ou seja, ao todo, haviam 70 meridianos principais, e haviam os meridianos secundários. Dessa forma, o Dao do Supremo Santo era definido pelo aumento das ramificações dos canais de Qi e o aumento de meridianos secundários. Os canais e meridianos principais poderiam ser multiplicados, mas era uma dificuldade 10 vezes maior do que fazer isso com os secundários. Sendo assim, normalmente os cultivadores optavam por ir pelo caminho secundário e somente em locais de grande poder, ou gênios surreais, seriam capazes de ir pelo outro caminho. Então, cada um dos aprimoramentos representava um local que foi aprimorado, começando pelo canal de Qi do cérebro, posteriormente o do crânio, membros superiores, tronco e membros inferiores. É preciso entender que os canais de Qi ficavam ao redor dos ossos do corpo, como se fossem serpentes se enrolando ao redor deles. Eles têm a metade da espessura de um fio de cabelo, já os meridianos principais tinham a espessura de um grão de areia grossa, os secundários têm a espessura de um grão de areia fina. Porém, isto era um processo extremamente difícil e perigoso, já que para criar ramificações era necessário conscientemente causar fissuras em seus canais de Qi e então focar toda a sua energia para sarar o local danificado, mas ao mesmo tempo, criar uma protuberância que lentamente cresceria em um fino fio, o qual se tornaria um canal de Qi secundário e para os meridianos, o processo era ainda igualmente complexo. Dessa forma, muitos ficavam milênios para conquistar apenas um aprimoramento. Então, sabendo disso, é fácil entender por que Luna era a mais forte entre os três. Tarzan e Hellsong estavam no quarto aprimoramento do Dao do Supremo Santo, fazendo uso dos canais e meridianos secundários, mas Luna estava no quarto aprimoramento, usando os canais e meridianos primários, o que dava a ela a nomenclatura de estar no quarto aprimoramento especial do Dao do Supremo Santo. A diferença era imensa, ela era, pelo menos, 2 vezes mais forte que Tarzan e Hellsong, individualmente. Na galáxia Leão, sua palavra era superior e mesmo que Tarzan estivesse com ódio por tais palavras, ele não ousaria as falar, afinal, ele queria sair vivo desde local. Fique tranquila, senhorita Luna, eu entendo que atualmente o clã Shao e o clã Lu não querem um caos nesta área, mesmo que eles não digam abertamente, Tarzan. O fato do clã Shao e o clã Lu terem uma certa capacidade de diálogo, ainda era uma incógnita se os cultivadores no Dao do Supremo Santo enviados foi por parte deles, ou da própria galáxia Escorpião, mas com os boatos espalhados do uso de tesouros, a maioria acreditava na primeira possibilidade. No entanto, os três ali presentes, tinham um pé atrás, ainda que achando difícil a segunda possibilidade, mas ela deveria ser levada em conta. Dessa forma, a situação entre o clã Shao e o clã Lu, bem como a incerteza diante da fragilidade da galáxia Escorpião, era o que os mantinha em uma guerra fria.